Muito bom dia a todos, eu sou Felipe Noronha, esse é o Padocast do número 22. Estou ao lado do homem que acha que Marta e Cristiane juntas não funcionam. Vitor Martins, Vitor Martins, surpreendente, hein? Joguei a bomba na sua mão. Tô errado ou tô certo? Está errado. Está errado, porque na verdade Leandro e a mim fez uma comparação maravilhosa ao começar esse programa, dizendo que Marta e Cristiane são Diego Souza e Nenê. Em qual época, Leandro e a mim? 2 anos. Senhores, bom dia, obrigado pela distorção da palavra logo de cara. Mas eu vou explicar porque eu distorci. Perfeito, são duas, eu quis dizer que são independente da época, né? Dois jogadores que marcam pouco, muito técnicos, mas pouco participativos sem a bola. E o Brasil precisa hoje muito de força defensiva contra um time mais forte. Na verdade, o que eu queria é que Vitor Martins criticasse Marta e Cristiane, porque, segundo muitos por aí, o Grande Prêmio acha tudo chato. Tem uma coisa vivendo, existindo, o Grande Prêmio eu acho um porre, acha chato. Essa é a postura do site, essa é a nossa linha editorial, certo? Exato, lá no manual, na página 2 está artigo 1, parágrafo 3º. Devemos considerar que tudo não é bom, é chato, presunçoso e suscita dúvidas. Essa é uma grande verdade, essa é a realidade, inclusive do GP do Canadá do último domingo. Ou não é? Foi bom ou foi ruim o GP do Canadá, Vitor Martins? Foi mediano. Mediano. Eu achei divertido, porque eu gosto de bagunça. E quando tem bagunça e polêmica e punição sem sentido, pelo menos na hora fica um pouquinho divertido e fica um pouco legal, um a mais ali. Muita gente, porém, quando a gente comenta que é mediano, no Twitter da vida, nos comentários de Padocast, falam que a gente é insuportável. Então eu vou comprar essa ideia, comprar essa fama de odiador do automobilismo e do esporte a motor em geral, apesar de trabalharmos com isso, pra tematizar o Padocast dessa quinta-feira. Chato ou legal? O que torna uma corrida de qualquer esporte que tenha motor chato, divertido, ruim, bom? Primeiro ponto é o seu, Vitor Martins. O que torna chato, além de tudo que a gente já comenta em todas as corridas? Na minha visão, se torna chato a partir do momento em que você observa que os carros que estão na pista não estão disputando posição alguma. Eles estão lá como se fosse uma parada, um desfile. Já que é para ver uma parada ou desfile, eu não preciso ver uma corrida. Logo, torna-se chato. Muitas das corridas da Fórmula 1, Azerbaijão, Espanha, Austrália, esse ano, foram nesse nível. Você começa a se distrair. Por isso que eu abro a minha coquetel, começo a fazer meu passatempo, torna-se chato. Coquetel, não sei se você viu que tá fazendo previsões, né? Adivinhou que certos juízes comandavam certas ações, eu achei maravilhoso. Coquetel nos patrocine. Eu prefiro o Sudoku, sabia? É isso. Eu gosto, não, prefiro o Sudoku. Eu gosto de números. Você já gosta. Kumon, você gosta de Kumon também? Eu odeio Kumon. Kumon, eu tinha um nerd na minha classe que estudava, eu ficava um ódio dele, porque ele entendia muito mais de matemática que eu, não entendia absolutamente nada. Detesto Kumon. Muito bem. Pra começar, aliás, eu não perguntei, você quer, por você é o ácido, né? Tem alguma coisa que faz uma corrida ficar legal ou é só chata? Sempre chata? Não, assim, eu falei que o GP do Canadá foi mediano, mas embora tenha o privado a nós outros de ter uma disputa propriamente dita no final da corrida, o embate Vettel e Hamilton era muito interessante naquele momento. Então, ela deixou de ser chata para ser interessante no final da prova, embora tenha havido aquela punição da FIA. Uma categoria do nosso querido esporte motor que dificilmente tem corridas chatas é a MotoGP. E se você está ouvindo com determinada atenção, já percebeu que tem um tec de teclado ao fundo? E essa é Juliana Tesser. Tudo bom? Bom dia, Juliana. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo certo. Não, relaxa. Assim, a gente pede o quê? Um silêncio absoluto no estúdio? Pede. Mas a gente é chato e reclama de quando ele não acontece. Ju, a moto, na verdade... Esqueci de dar um aviso. É verdade. A moto, na verdade, dificilmente tem corridas chatas. E ela é conhecida por entregar provas espetaculares, principalmente no seu final, que é quando a maioria das pessoas presta atenção, já está esperando o que vai acontecer na moto. Então eu vou começar com a parte fácil para você. O que torna uma corrida na MotoGP divertida e interessante ao público? Eu acho que toda corrida, pelo menos pra mim, tem que ter alguma expectativa. Então, às vezes, algumas corridas da MotoGP, o que acontece é, por exemplo, quando o Lorenzo estava na Yamaha, acontecia muito. Ele disparava na ponta e aí ninguém alcançava. Então, quando isso acontece, fica chato. Mas se tem alguma coisa acontecendo lá atrás, se a briga pelo segundo lugar é boa, se envolve mais gente e tudo mais, aí eu acho que tem que ter alguma coisa para você esperar. Se você tem alguma expectativa com qualquer posição,
já fica uma coisa mais interessante. Acho que, pelo menos pra mim, é isso. Se te fizer levantar da cadeira, não interessa por qual posição seja, já é uma coisa que valeu a pena. Mas, Vitor, por exemplo, é difícil, a gente for até descobrir depois, recomendo o nosso podcast sobre Drive to Survive, as historinhas de meio de grid. E a Ju tá falando em qualquer posição, mas muitas vezes a TV não mostra a briga boa. Pode ser uma briga pela 10ª posição, o último ponto, ou no caso da moto eu não lembro quantos pontuam, mas é aqueles pontos finais, e a TV não tá mostrando, e às vezes você não pega essa história e julga pelo resto, não sei se você concorda. Concordo, mas aí também fica aquela questão, como é que você vai fazer essa divisão na tela, ou eventualmente você tem que dispor ao seu público a segunda tela que hoje representa o celular, o tablet, para que cada um comece a acompanhar de um outro jeito. Então aí nós partimos para uma outra questão. Seria a televisão o lugar suficientemente bom para fazer uma análise se uma corrida ou qualquer esporte seja interessante? Claro, no futebol você tem todas as câmeras aí olhando para um certo ponto, que são... você joga em algo fechado, né, num espaço fechado, e no automobilismo você tem uma série de coisas acontecendo num espaço muito mais amplo. Outro dia a gente falava a respeito de spotter, né? O spotter na Indy ele consegue observar o circuito oval como um todo, então ele tem essa noção de ir passando para o seu piloto o que está acontecendo em todos os momentos. Na Fórmula 1 não. Então eventualmente uma disputa de posição entre Vettel e Hamilton como no Canadá, o spotter falaria, ó, por fora, por dentro e tal. Então você cria uma outra noção de espaço, mas como o autódromo é muito largo, é muito amplo, você não consegue fazer recortes da corrida, só aqueles que o diretor de prova definir. Ju, você que é uma adepta... Como é o nome? MotoPass? Qual que é o nome do canal que transmite tudo da moto? Videopass. O oficial da Dorna chama Videopass. E qual é o nível de atenção que ele dá ao restante do grid, além da briga lá em cima? Eu acho que a MotoGP, no quesito, assim, olhar para os outros, eu acho que ela é superior à Fórmula 1, porque ela não tem o menor desprendimento em largar o primeiro colocado. Se ele tá lá isolado lá na frente, você nem vê o cara. Ele aparece raramente e ela vai atrás mesmo do que está acontecendo na pista. Então acho que a MotoGP é muito mais solta nisso, né? Se o cara sumiu lá na frente e não tem ninguém para disputar com ele, ela não vai ficar rodando com ele o tempo todo, ela vai atrás do que tá brigando. E eu acho que esse é um dos grandes atrativos da cobertura televisiva que eles fazem. Bom, mas agora vem a pergunta difícil então sobre a MotoGP. Vamos começar pelo Vitor. Qual a última corrida ruim da MotoGP que você lembra? Foi esse ano mesmo, do Marques, que ele largou na frente, foi Jerez, né? Que ele largou na frente, não teve a menor graça. E aí foi o que a Ju tá falando. O pessoal teve que começar a mostrar as disputas ali do meio do pelotão, porque ele largou de tal forma. E também na... Nossa, não foi só Jerez também não, Ju, que o Marques largou. Depois de Austin, qual foi? Qatar teve briga, depois teve Argentina, que foi boazinha. Austin foi que ele caiu, aí teve Jerez, que foi chata. Le Mans ele também escapou na frente, mas Le Mans não foi uma corrida ruim. Teve mais coisa acontecendo. Então, assim, a gente seleciona as corridas que são chatas. Mesmo se não há disputa no primeiro lugar da MotoGP, sempre tem alguém ali brigando por alguma colocação e vale a pena acompanhar. A Fórmula 1 já é mais difícil acontecer isso, a não ser que haja uma tática diferenciada das equipes, ou mesmo uma divisão da Fórmula 1A com a Fórmula 1B. Concorda, Ju? Até te pergunto outra coisa. Pra moto ficar ruim, basicamente, é só quando o Marques dispara, não tem outro jeito. Eu acho que nem sempre quando ele para é ruim. Eu acho que há uns anos atrás acontecia com mais frequência das corridas serem muito chatas, porque eram muito espaçadas, né? Quando o intervalo entre os pilotos é muito grande, a diferença deles é muito grande, quando ninguém vai chegar em ninguém, aí é chato mesmo. Mas eu acho que isso não existe mais na MotoGP, né? Hoje a gente tem um grid muito mais competitivo. Hoje, aliás, é o aniversário de 70 anos do Mundial de Moto Velocidade, e ele chega nessa data comemorativa num momento muito saudável, né? Em todas as 3 classes. Eu, por exemplo, estava dando uma olhada na Moto 3. Das 6 corridas que a gente teve até agora, não teve nenhuma corrida onde o primeiro e o segundo colocado ficaram separados por 1 segundo. A maioria das corridas foram definidas em, no máximo, 0,2. Então, acho que isso se vocês me perguntarem qual é a categoria mais divertida da gente ver, eu respondo tranquilamente que é a Moto 3. Porque não tem uma corrida que ela é definida muito antes, a maioria das corridas são definidas na linha de chegada, tem sempre muito mais de um piloto, normalmente os grupos envolvem 8, 9 pilotos disputando a vitória,
Então acho que o retrato da corrida divertida é a Moto3. Mas, Vitor, quantas corridas da Moto3 você assistiu nos últimos tempos? Pode ser honesto. Esse ano, acho que eu só vi uma. Sabe qual é o problema na Moto3? É muito cedo. É muito cedo, cara. Não tem a menor condição de acordar pra ver isso. Não tem a menor condição. Eu vi a do Qatar, porque era no horário mais vespertino. Ah, sim. Eu lembro que eu tava assistindo uma, mas aí foi no horário de um jogo muito importante da NBA. Eu falei, eu tenho preferência Moto3, eu vou dar uma segurada e volto na MotoGP. São escolhas que a gente faz na vida. Mas tudo bem. Tô perdendo as coisas boas, hein, gente? Ah, mas o VT tá aí pra isso. O problema é que o VT a gente tem que ver com certas narrações. Inclusive o narrador de moto, não sei se é amigo de Vitor Martins particular. Conheço. Não conhece. Não. Tá narrando futebol, tava assistindo o Mundial Sub-20, meu senhor. Mas enfim, né? A gente é chato, tem que arranjar motivo pra criticar todo mundo. Aliás, é uma boa questão. O narrador ajuda a tornar a corrida chata e legal? Ju, te deixo. No caso da moto, te deixo com essa resposta. Com certeza, com certeza. Amanhã a gente vai comemorar 10 anos do Grande Prêmio da Catalunha de 2009, que é uma das corridas, pelo menos assim, da minha memória, é uma das corridas que eu mais gosto, porque foi uma disputa entre o Valentino Rossi e o Jorge Lorenzo. Eles decidiram aquela corrida, eles brigaram durante a corrida inteira, mas eles decidiram na última curva da última volta. E aí tem um documentário da MotoGP que chama Festas, que é do Mark Mille, e nesse documentário ele abre com essa disputa, e aí eles vão intercalando trechos da narração espanhola com a narração inglesa, com a narração italiana. E são coisas completamente diferentes, mas ela te dá o nível, assim, né, daquela... aumenta a tua emoção, te deixa mais empolgado no que está acontecendo. Eu acompanho mais as corridas pela transmissão oficial da MotoGP do que pelo canal brasileiro, mas quando eu acompanho aqui pelo Brasil, eu sinto muita diferença nisso. Eu acho que o canal oficial, eles têm... Às vezes eles gritam mesmo. O narrador às vezes fala... Principalmente tem um outro garoto que faz Moto2 e Moto3 ao longo do fim de semana, que é o Matt Doom. Ele, de vez em quando, você nem consegue entender do que ele tá falando, porque ele vai divagando mesmo, ele vai viajando em umas coisas que às vezes fogem um pouco da corrida em si, mas é muito mais atrativo, mais empolgante. Quando o cara se anima mesmo, de verdade naquilo, eu acho que muda a percepção que você tem da corrida. Eu vou utilizar esse gancho pra gente puxar aquele assunto de intervalo, enquanto a gente espera a substituição do convidado. Fiquem com isso na cabeça, narrações. Enquanto isso, Ju, muito obrigado pela participação, por conversar sobre a moto mais uma vez, e a gente te espera na próxima. Valeu. Obrigada a vocês, tchau. Vitor, então, enquanto a gente espera o nosso querido Gabriel Carvalho, o homem mais bonito desse site. Possível. Quando ele participou, você não estava aqui, né? Não. É verdade. Eu queria falar sobre narrações, que eu acho um tópico legal, porque, por exemplo, hoje a gente tem a final da NBA, nessa quinta-feira, pode ser o último jogo, inclusive, e Rômulo Mendonça é um assunto grande no Brasil no momento, porque ele tem um estilo próprio. E a gente pode falar de Galvão, e pode falar de narrações gringas, principalmente latinas, no futebol até, que é mais berro mesmo, é mais emoção. E a gente pega a narração de Fórmula 1, eu vejo às vezes britânica, é muito mais morna. Você prefere qual? Você acha que dá pra transferir dessa forma emocional pra Fórmula 1, pra outras categorias também, ou não encaixa tão bem? Eu vou pegar pelo Rômulo, o exemplo do Rômulo. Quando o Rômulo entrou na ESPN, ele fez o teste e em vez de gritar gol, ele gritou fatal. E aí eles haviam gostado da narração do Rômulo, mas eles falaram, olha, talvez fatal não seja uma coisa muito comum para gritar. Que é mais ou menos como o do Silvio Luiz, que é um negócio que ele criou como único. E no fim, o Rômulo entrou na ESPN e tal, ele começou fazendo esportes pequenos e hoje ele se tornou algo maior. E interessante que ele se tornou alguém maior na ESPN, narrando um esporte que ele não queria narrar. Que é o vôlei. Que foi o vôlei em 2016 nas Olimpíadas. Porque ele ia fazer o basquete, a ESPN trocou, colocou o Everaldo para fazer o basquete e ele o vôlei. Então ele teve que aprender em um mês o que era o voleibol e como narrar um jogo de voleibol. E entendo que as pessoas possam não gostar do estilo do Rômulo. Mas é um estilo dificilmente você vai encontrar em outro narrador. Porque além de ele procurar os bordões, ele se preocupa em estar atualizado no que aquele bordão significa. Então ele pega muitos bordões da atualidade. O Pega Fogo Cabaré. Ele usa o meme, né? Ele usa o meme. Diriam na ele internet. Transforma o meme. E isso, tanto na ESPN quanto fora da ESPN, os outros narradores têm buscado fazer. Tá? É raro você ter um narrador tirando o J. Júnior que não tem um bordão.
Leandro Amin, você quer comentar de Jota Júnior? Muito obrigado. Continue. Que é a mesma coisa, as pessoas não se empolgam. O Jota sempre vai ser aquele narrador retilíneo, né? E aí quando você transfere isso, por exemplo, pro automobilismo, você tem diversas escalas de narração. Você tem o Guto Nejaim, que faz uma narração ao que ele se propõe para fazer. Então, eu ia falar isso. Eu brinquei sobre o Guto. Eu não citei o nome, mas claramente era sobre o Guto. Porque eles estudam. Ele e o Fausto Macieira. Eles sabem do que estão falando. Sim. A transferência do Guto foi pro futebol que ele claramente estava meio perdido. Eu acho interessante eles focar na moto, zero problema. Não, exato. E dentro do que o Guto se propõe a fazer na moto, não acho ruim a narração dele. Eu gosto da narração dele, coloca os bordões, dá espaço pro Fausto. Mas acho interessante quando, por exemplo, isso se transforma na Fórmula 1, quando eventualmente a pessoa sabe que vai narrar o Galvão, ou o Luiz Roberto, ou o Sérgio Maurício, ou mesmo o Kleber. O Kleber é dos 4 que menos entende de Fórmula 1. Fez Fórmula 1 em 92 porque o Galvão não estava na Globo, que foi naquele momento que ele foi para a OM e depois voltou. E geralmente a gente lembra muito mais das narrações do Kleber, porque o Kleber, até por ser leigo, coloca alguns outros pontos que o hoje não, hoje sim, só ficaram bons na voz dele. Nenhum outro narrador falaria isso. Nenhum outro narrador colocaria a voz. E a gente lembra daquela corrida, não só pelo aquele fato, mas pela narração. O Galvão tem o estilo dele, mas o Galvão hoje se tornou mais um comentarista do que um narrador. O Luiz Roberto cresceu nos últimos momentos do futebol com a Copa do Mundo, principalmente, do sabe de quem e tal. Transferiu isso para o automobilismo, mas muitas vezes vem com receio. O Sérgio Maurício começou bem no automobilismo, mas hoje acho ele desinformado às vezes. Então, são estilos de narrações que são aplicados, sim, como a Juliana falou, de acordo com a necessidade da corrida. E você se empolga ou não. A narração brasileira é muito mais empolgante em termos gerais do que a inglesa. Que é aquela coisa que a pessoa está narrando tomando aquele chá. Mas eu nunca acompanhei, por exemplo, a moto na transmissão estrangeira, mas já acompanhei a Fórmula 1. Então, assim, ele se aproxima muito da narração brasileira. Só que eles sabem dosar. Eles têm muito mais pessoas ali para comentar e eles são muito mais entendidos do assunto. Eu acho que isso falta um pouquinho aqui na narração brasileira. E aqui também tem muito de ter que torcer, né? E hoje, sem piloto brasileiro, não tem pra quem você torcer. E se você escolher um, digamos que escolha o Hamilton pra torcer. Bem, você vai vencer sempre. Mas você vai ser alvo de críticas por ter escolhido um gringo. Não tem muita fuga, né? A gente cresce com uma narração pacheca mesmo. Eu acho a muleta do brasileiro, ela é a torcida, né? Acaba sendo muito prejudicial à transmissão e a reação ao público, né? Porque tem muita gente que não... simplesmente está lá para ver a corrida, não para torcer para um brasileiro. Eu não tenho a impressão que alguém ligou a televisão no sábado à noite na corrida do Texas para torcer para o Canaan e para o Leite, que são os piores pilotos por causa do carro que é possível lidar. Mas as pessoas vêm por causa da narração, por causa da corrida em si, e eventualmente você tem que saber transferir, o narrador tem que saber transferir essa emoção para o seu público. Muito bem, estamos com o Gabriel Carvalho na linha? Não estamos? Ele se sentiu ocioso e desligou aqui, mas estamos ligando de novo. Olha que triste. Olha, tem que demissão. Demissão. Deve estar usando... Ele gostaria muito do quê? dessa... Como é que fala isso aqui? É uma galeria. A galeria em que a Central 3, o estúdio, está presente. Tem lojas que interessariam a Gabriel Carvalho. Produtos naturais? Produtos naturais. Produtos caseiros. Ok. Na verdade, Gabriel, tudo bem? Aparentemente ele está consumindo os produtos nesse momento. Exato, tipo Viena Hair, a Top Term da Araci. Top Term da Araci. Leandro Amin, eu não sei o que está acontecendo. Ele devia estar nos ouvindo. Alô. Agora nos sim. Nos ouve? Agora eu estou ouvindo. Programa ao vivo, né? Empolgado, claramente. Vitor Martins, fale com o seu estagiário. Dê bom dia. Como vai, Gabriel? Eu vou muito bem hoje. Vitor, você gosta de festa junina ou é algum admirador do Spurs? Do Spurs? O San Antonio? Isso. Olha, eu gosto do Manu Ginóbili, Tony Parker também, agora os dois ex-jogadores. Eu tô na câmera? Por quê? Tá. Vou mostrar aqui, ó. Coincidentemente, estamos com o livro do Manu aqui. Mas pode continuar. Que homem. Mas assim, tem uma simpatia pelo San Antonio, por quê? É porque eu descobri que hoje é dia de Santo Antônio. Você descobriu que hoje é? Que maravilha. Uma descoberta, hein?
É uma desculpa. Ninguém sabia no dia 13 de... Foi um trabalho investigativo? Como é que foi? Quantos meses de apuração? Ah, o Grande Prêmio é muito chato. Esse podcast é isso. A gente tá chato. A gente é um porre. Gabriel, tá chato, mil desculpas. Às vezes eu não consigo lidar com o Vitor Martins, Leandro Amin. É demais pra minha cabeça. Mas, Gabriel... Peraí, só pra completar. Fala. Ele tá tomando algum quentão, comendo paçoca... você foi preso por alguém, recebeu um correio elegante? O correio elegante. Correio elegante eu recebi alguns recentemente. Olha só. Interessante. Melhor que a gente, rapaz. Eu não tenho recebido. Eu não recebi nenhum. Meu Deus. Mas tudo bem. Vamos voltar pro esporte a motor junino, ou não. Gabriel, eu te deixo escolher uma categoria. Sobre qual você quer falar? Pode ser a Indy? Claro. Vamos lá. A gente até teve uma palhinha que o Vitor falou antes um pouco da Indy, mas eu quero que você comece. O que deixa alguma corrida da Indy chata, insuportável de ser assistida? Eu acho que o que deixa chato é o carrossel, que às vezes acontece nos ovais, por exemplo. Rolou isso um pouco em Indianápolis e agora no Texas, que são aquelas corridas onde você tem aquele problema da perseguição, que você não é a famosa pack race que a gente tanto gosta de ver, que o primeiro colocado ele vai dando vácuo e ele vai acabando trocando várias vezes. Então, acho que depois dessa introdução do kit aerodinâmico, a Indy teve alguns problemas com essa questão da perseguição, da dificuldade de ultrapassagem mesmo nos ovais. E às vezes também a Indy ela tem muito costume de fazer corridas de rua, e às vezes esses circuitos de rua são bem fraquinhos, né? Não permitem tanto a questão da perseguição. Então, como a Indy tem acho que o equilíbrio maior, tanto das equipes grandes e das intermediárias, isso acho que acaba deixando um pouco chato quando você tem circuitos que não ajudam e essa questão da perseguição nos ovais. Ô Vitor, eu vou te falar que circuito de rua na Indy eu desligo a TV. Não desligo porque eu não posso, porque tô trabalhando, mas eu adoraria desligar a TV. Tem alguns circuitos que são até legais as corridas, aí Detroit costuma ter alguma corrida legal, sobretudo quando tem algumas peculiaridades do tipo água vazando, a pista se desfazendo e tudo mais. Mas tem algumas pistas tipo Sun Pete, não acontece quase nada nunca. Alabama tem corridas legais, mas não é nem circuito de rua. Então a Indy também tem alguns probleminhas ali a resolver. Mas o que é bom da Indy é que sempre tem alguma disputa localizada. É mais ou menos como acontece ali com a MotoGP. Por mais que você não tenha eventualmente uma briga pela primeira colocação, sempre tem um Colton Herta, um Pato Howard, o pessoal ali do meio do pelotão brigando por alguma coisa e dando algum espetáculo, né, Gabriel? Com certeza. Essa galera nova sempre chama atenção. E até os ditos macacos velhos, né? Se a gente for, por exemplo, um Dixon, até o Power, por exemplo. O Power em Detroit já estava ultrapassando todo mundo, era candidato à vitória, até a Penske errar no pit stop dele. Mas é porque o treino classificatório da Indy, ele permite zebras, né? Então, às vezes você tem um grid mais bagunçado, então mesmo que você tenha aquela corrida que, sei lá, fique o Rossi em primeiro o tempo inteiro, você vai ter lá algum piloto lá atrás, um piloto bom fazendo essa escalada. Então, acho que esse formato de classificação da Indy acho que também ajuda a você ter diferentes atrativos, porque também não dá para a gente chegar a toda a prova e ser aquela questão de ou você ter, por exemplo, no oval uma pack race, ou aquela corrida em que você tem um amarelo a cada 5 voltas e vão mudando todos os aspectos e tal. Vou jogar uma pra vocês dois, porque eu tenho dúvidas sobre o que eu penso, se é bom ou ruim. Tô tendendo ao ruim. Mas me incomoda um pouco na Indy isso de pilotos participarem de provas específicas. São diversos que correm só em X ovais, alguns correm em Y circuitos mistos. Eu prefiro ter um grid pronto, que eu saiba, digamos, os 20 nomes, na Indy tem mais, mas fixo. Eu prefiro saber, reconhecer cada carro, reconhecer cada piloto. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês gostam dessa mudança constante, ter variação? Olha, eu na verdade não vejo problema, sinceramente. Eu nunca pensei nessa relação de necessidade de você ter um campeonato com todo mundo fixo. É toque, meu. Então, é toque. Eu preciso ter o negócio listadinho bonitinho. Ah, tá legal.
Não, mas eu não vejo problema. Eu não acho que isso seria uma questão a ser analisada por qualquer campeonato. Se eventualmente alguma equipe da Fórmula 1, eu tenho uma equipe que eu consigo alinhar em 6 corridas por questões financeiras ou logística, alguma coisa, e beleza, participo. É claro, ela não vai concorrer a prêmio, não vai concorrer a ponto, não sei o que lá mais, mas acharia saudável ter outros participantes para entrar na questão. E até, por exemplo, que aí pegaria a questão do seu querido Fernando Alonso. Verdade. O Alonso não participaria das 500 milhas, não seria eliminado. Não, então, mas aí eu digo numa questão do campeonato inteiro. Eu acho que as 500 milhas é um negócio separado, né? Eu digo pro resto, porque por mais que a Indy 500 valha mais pontos do que o restante, é o mesmo número da última etapa, enfim, não lembro agora, mas no restante, às vezes você perde pontos pra um cara que só tá naquela corrida, ou que só faz o oval. Não sei, eu fico meio incomodado. Posso estar exagerando também, mas não sei. Não, eu sinceramente, eu quero até ouvir o Gabriel, não vejo problema nisso não. Eu gosto até, porque é uma forma, por exemplo, da Indy encontrar uma maneira de que essa equipe, por exemplo, participe parte do campeonato, e no campeonato que vem, eventualmente, ela venha como equipe full-time. A Juncos, por exemplo, que eliminou o Alonso das 500 milhas, é uma equipe que tenta essa questão financeira para que no ano seguinte ela consiga participar pelo menos com um carro. Eu não vejo tanto problema também, como o Victor, nessa questão de você ter essa variação de pilotos que correm, porque eu acho até legal da Indy ter esse tipo de abertura para equipes com orçamento menor eles entrarem, né, nesse tipo de disputa e tal. Então, acontece esse tipo de coisa, né, de um cara, por exemplo, você tem aí o Jack Harvey, que é um cara que não vai fazer a temporada inteira, ele tirar pontos de um cara que está disputando o campeonato, mas eu acho que são atrativos, interessantes, e eu acho que também é legal você ter esse tipo de variação no grid. O problema mesmo acaba sendo pela questão de identificação dos pilotos, né, para um público leigo acompanhar. Então, por exemplo, o cara que ele começou a acompanhar a Indy esse ano, pela etapa de Indianápolis, ele talvez vai ter dificuldade de entender por que o Hélio ele só correu em Indianápolis, ou por que o Paro Howard vai correr só em circuitos mistos. Acho que isso traz um pouco de dificuldade assim para entender, mas eu não vejo tanto problema não. Muito que bem, de Indy. É isso, Gabriel. Muito obrigado pela participação. E não ouça o podcast depois, se você não quiser ficar chateado com seu chefe, que te acusou de inverdades enquanto a gente tentava te ligar. Tá, pode deixar, que eu não vou baixar esse edição. Vitor Martins, é difícil você acusar seu estagiário de certas coisas. O que você tá com essa cara? Eu não só tô aqui pensando que essa sua declaração pegou fogo, vai virar fumaça. Pegou fogo, vai virar fumaça. Poeta, né? Impressionante. Mas enquanto a gente faz aquele intervalo, eu tava aqui pensando em algo que o Gabriel citou, que é reconhecer os pilotos. Você gosta da Indy ter toda a cor possível, cada corrida você corre com a sua cor, eu acho maravilhoso. Também. Eu não entendo nada. Mas aí você se contradiz um pouco. Mas eu tô falando que eu tenho dúvidas. Ah, tá. Eu tô me contradizendo mesmo, de propósito. Bom. Não, gosto disso. Gosto também. Pra mim deveria ter assim, você vai entrar no campeonato? Beleza. Vou entrar. Você vai ter um patrocinador por etapa. Beleza. Espero ter. Você pode River Plate. fazer você pode fazer o carro do jeito que você quiser. Só mantém o número. O capacete e o número mantém igual. Porque aí você tem que ter alguma identificação também. O resto, você faz o que você quiser com o carro. E a Fórmula 1... Posso botar... Faz o que quiser com um carro, já tô viajando. Posso botar 8 rodas. Não, mudar o motor. Não, a base do carro. Embora tenha gostado muito não tá atendendo a Natália, hein? Ih, rapaz. Dando golpe. Golpinho. Mas então, eu inclusive na Fórmula 1, se a Fórmula 1 não quiser liberar como faz a Indy, por exemplo, ela poderia liberar para que os carros da mesma equipe, durante o ano inteiro, tivessem cores diferentes. Até porque você abre para patrocinadores diferentes. E tem uma outra questão. River Plate. Isso ajudaria em eventuais questões de primeiro e segundo piloto. Porque o patrocinador vai falar assim, eu tô patrocinando o cara e vocês estão ordenando que o cara fique atrás de outro, vou retirar meu patrocínio. Então aí você mexe com a questão do bolso. E aí isso seria muito importante para a Fórmula 1 evitar esse tipo de relações que acabam consumindo alguns pilotos e a nossa torcida, deixando as corridas chatas. Bom, já que Natália De Vivo está nos ignorando, Vitor Martins, teremos que fazer uma outra opção. Leandro Amins, pode ligar para Pedro Henrique Marum? Sim. Muito obrigado.
Hoje é dia de Santo Antônio, Vitor Martins, mas a gente ficou numa dúvida Peraí, não, aqui. você Parece. Que é uma parte do carro, né, o Santo Antônio. É o quê? Uma parte do carro, aquilo que a gente segura, que alguns é chamam verdade. de puta que pariu, Olha aquilo chama Santo Antônio Aqui também. é cultura. Aqui é cultura. Mas eu, na verdade, ia perguntar, eu não entendo nada de Santos. Por que é Santo Antônio hoje? O que ele faz da vida? Que, aliás, acabou O do faz alguns carro? anos. Não, do carro eu sei, né? O santo mesmo. Eu não sei. Por que é dia de Santo Antônio? Tem que rezar pra quê? Porque assim, em 1554, o senhor Antônio Gonçalves, Ele mesmo. ele mesmo. foi beatificado. Foi. Né? Ele teve... Foi controverso, né? Foi controverso. Alguns setores da sociedade acharam que... Primo do Pedro e do João, eles fizeram com que a caravela não virasse numa terrível tempestade que teve. E aí foi transformado em milagre. Tanto que tem São Pedro, Santo Antônio e São João. Meu senhor. Pedro Henrique Marum, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Tudo bem, tudo ótimo. E vocês? Boa tarde é só depois de 4 horas acordado. Eu acordei 9h30, ainda são 12h30, ainda é manhã pra mim. Vitor Martins, Pedro Henrique Marum, ele tem que falar sobre a Fórmula E ou ele pode falar sobre o que ele quiser? O que ele quiser. Estamos aqui pra isso. Então, Pedro Henrique Marum, sobre o que você quiser. O que você acha que transforma uma corrida que a gente liga a TV ou tá lá no autódromo e ela fica chata? Por favor. Eu acho que algo que deixa corridas chatas, ou tem um potencial muito grande para deixar corridas chatas, é o treino de classificação que dá certo. Pô, tá empolgado, gostei do Marum. Gostei. Por quê? Porque se você tem, como a Fórmula 1 tem hoje, especialmente em determinadas pistas, uma equipe, 2 carros que estão muito acima das outras, você fica totalmente dependente, caso esses 2 carros se classifiquem normalmente com o primeiro e segundo lugar, de uma largada excepcional para a corrida engrenar. Se não acontecer isso, esses 2 carros vão disparar e aí a gente provavelmente vai ver uma procissão pelo resto do dia. Então tem um potencial enorme para deixar a corrida chatíssima, um saco. Gostei do tom do Marum. Tá ali. Aconteceu alguma coisa, Marum? Por que você feliz, tá assim? tá feliz. Tá feliz? Sabendo que hoje é tô animado. Sabendo que hoje é Santo Antônio, certeza que o Marum vai lá na Igreja Universal do Meia. Vai. Comer um milho. Um milho. Milho, né? Uma paçoquinha também? Uma paçoquinha. Tá bom. E vai ser preso, né? Vai ser preso? Vai. Tomara que fique. Marum, se você for preso, eu tenho certeza que foi Vitor Martins que mandou o comando, né? Não, mas aí ele vai ter que pagar com R$18,90. certeza. R$18,90 pra ser solto. Tá cara essa festa junina. O Brasil tá ferrado mesmo. Mas você sabe que eu moro perto aqui da igreja de Santo Antônio, Olha lá. então lá. fica cheio aqui, fica Fica lotado. Então você vai hoje. Não vou, infelizmente eu não vou ser possível. Não vai ser Tá com possível. medo de ser preso. Tá com Exato. medo de ser preso. Mas, Vitor Martins, treino de Exatamente. classificação que dá certo. Eu, Aparentemente dá certo ou dá errado. eu concordo com o Pedro. Por quê? Tem que ter alguma variação, porque de fato, se der aquela coisa assim, estamos esperando, putz, Hamilton primeiro, Vettel segundo, não sei o que, pô, largou ali, com a falta de ultrapassagem que tem na Fórmula 1, é batata. Vai dar errado. Sou a favor, inclusive, de criar um método de largar. Fizemos o treino de classificação, pontua, vamos largar na ordem inversa. A Williams larga em primeiro, a McLaren ali na segunda fila. Quantos pontos a Williams teria no campeonato se Não, largasse a- em primeiro e segundo? Não, ela não teria nenhum, porque tá. seria ultrapassada. Facilmente. Entendi. Mas aí teria ultrapassagem, teria que dar um jeito. Imagina em Mônaco, Kubica e Russell Ia ser legal, hein? segurando todo mundo. Nossa, ia ser legal. Ia ser louco. Essa ia ser legal. Porque aí Mas você você sabe que por isso a gente faz N críticas Faz. ao que a Fórmula E fez, mas esse formato de classificação que eles colocaram nessa temporada ficou muito legal. Os pilotos podem espernear o quanto eles quiserem. Eu até entendo a reclamação, mas eu não tô nem aí, fica muito mais divertido. Explique o formato pra quem não conhece, Marum, por favor. Então, a Fórmula E, desde a primeira temporada, ela montou uma classificação dividida por grupos. Então, tinha lá um sorteio, você na época tinha 20 carros, então um sorteio colocava 5 carros num grupo, 5 carros no segundo, 5 carros no terceiro, 5 carros no quarto. Obviamente, os carros do primeiro grupo saem em desvantagem, porque a pista ainda não está muito preparada, ainda está suja, enfim. Não está tão emborrachada, então o primeiro grupo sai em desvantagem. Na segunda temporada, eles criaram a Superpole,
que era nada mais do que os 5 pilotos mais rápidos da fase de grupos iriam seguir para uma segunda fase, onde aí sim disputariam a pole, esses 5, e definiriam as suas posições entre si. Depois eles dividiram para fazer de acordo com a classificação do campeonato e não deixar que os ponteiros tivessem uma vantagem ou desvantagem muito grande uns contra os outros. Eles separaram os primeiros 5 colocados do campeonato sempre no mesmo grupo. E aí tinha um sorteio para ver qual seria esse grupo, né? Se o primeiro, se o quarto. E a partir dessa temporada, a classificação ela é dividida em ordem proporcional a classificação do campeonato. Então, os 5 primeiros colocados saem no grupo 1 e, portanto, saem em desvantagem. Então, de 6º ao 10º saem no grupo 2, e aí, como são 22 carros hoje, você tem 6 grupos no grupo 3 e os 6 piores do campeonato saem no 4º grupo. Então, fica muito mais complicado para a gente ver uma procissão, porque os líderes do campeonato dificilmente vão largar juntos nas primeiras posições. Eu gosto bastante desse formato, Victor. Eu fiz a Fórmula E com o Marum. Qual foi a última etapa? Recente? Berlim. E o Lucas de Grassi, foi um dos que apostou que todos os líderes largariam para trás por causa dessas questões que o Marum falou. No caso, ele até errou. Ele ganhou. Mas criou-se um suspense de fato. Eu gosto desse formato. Eu gosto também do formato da Stock, que tem 3 grupos, tal como a Fórmula 1. Só que sempre varia, sempre tem uma pista específica que um cara consegue um tempo do nada no grupo 2 e tá entre os 6 primeiros. Há formatos mais interessantes que o da Fórmula 1 no momento, eu acho. A classificação da Fórmula 1 não tem um formato ruim, mas eu acho que deveria ser feito alguma coisa para bagunçar. Eu lembro que em 2003, por exemplo, você tinha na sexta-feira uma pré-classificação e depois a classificação no sábado com volta lançada. E a pré-classificação em 2003 terminou com a Minardi na frente, porque ela pegou a pista seca e todo mundo molhada. Então, se tem alguma coisa assim que possa variar, é sempre mais legal do que eventualmente a gente saber. Vamos fazer a aposta para a Fórmula 1. Quem vai ser pole position? Putz, Hamilton, 80%. Sempre assim. Bottas, 18%. Na situação atual, Vettel, Leclerc, 1% cada um. Não sai disso. Então, deveria ser feito algum formato, algum sistema em que a classificação tivesse alguma mudança possível para transformar as corridas em corridas aceitáveis. Mônaco, por exemplo, seria legal demais a Williams largando na frente, porque você faria com que as equipes tivessem uma outra estratégia. Eventualmente assim, a Williams larga na frente, vai andar 4 segundos mais lento, ninguém consegue passar, eu paro na primeira volta, troco o pneu, volto lá atrás e vou andando mais rápido que todo mundo. Eu vou alcançar o pelotão. Quando todo mundo for parar, eu consigo passar o pelotão inteiro. Então você criaria algum sistema muito mais interessante. Ou eventualmente, o segundo colocado da Williams, que estiver na pista, eu vou segurar mais ainda o resto do pessoal, vou deixar o primeiro escapar para eu tentar ganhar a corrida, porque eu sei que quando eu parar, não vou conseguir manter a posição. Então você cria uma série de expectativas que hoje você não consegue ver na Fórmula 1. Marum, pra quem diz que a gente fala mal da Fórmula E, a gente tá falando muito bem. Exemplo pra todas as categorias. Pois é. Muito bem, mas aí a gente tem que perguntar... tem informação. Tem informação. Você me passou aqui no e-mail prévio que queria falar do ponto positivo, o suspense que as corridas podem ter. Eu vou te deixar falar sobre, mas antes disso, até porque o Toto Wolff falou algo sobre, recentemente, de corridas de bate-bate. E a Fórmula E eu gosto quando tem batida, eu adoro, me divirto quando todo mundo bate na Fórmula E. Não sei se você vê isso como um lado positivo, até porque isso dá mais trabalho. Mas pelo menos cria uma historinha, ou eu tô viajando? Não, a batida em si, a batida como o carro resistente à batida para que isso seja... não tô falando de ninguém morrer, tá? Ser usado a seu favor. Não, sim, claro. Mas para isso, que isso possa ser usado a seu favor, eu nem vejo como um problema. Eu vejo o problema chega quando essas batidas são a única forma para que haja ultrapassagem. Aí sim, essa é a crítica que eu faço na Fórmula E atualmente. Com o tamanho das pistas e a característica dos carros, a batida é necessária para que haja ultrapassagem. Então esse eu acho que é o problema, não em si a capacidade de dar um toque e usar isso a seu favor. Mas diga, você falou sobre suspense como lado positivo para corridas. Divague sobre, por favor. Bom, quando você pediu pra gente mandar algumas características que a gente gosta nas corridas, eu imaginei que o pessoal fosse usar
alguns outros atributos. Até porque eu mandei ontem à noite, né? Tava de folga, então não tinha visto o e-mail antes. Ele tava de folga, Vitor? Ele pode folgar assim? Eu não lembro disso daí, Absurdo. mas eu vou precisar fazer uma análise chata. Minuciosa, verdade. Então eu peguei algo que eu não sei em geral, mas eu gosto. Como nessa última corrida, antes da punição, existia um grande suspense de que o Hamilton em algum momento iria atacar o Vettel. Então, a corrida possível, a corrida que fica dentro do campo da possibilidade, né, quando não existe simplesmente uma procissão, mas existe um carro atrás com capacidade de encostar e de fazer a ultrapassagem, aí eu acho legal. Então, se uma corrida é encaminhada pelo suspense de que algo pode acontecer, ainda que não aconteça lá na frente, eu passei boas voltas e bons minutos animado com a expectativa de que aquilo pudesse acontecer. Então eu acho isso legal, isso eu gosto numa corrida. Vitor, a expectativa é sempre melhor que a realidade. É impressionante. Sempre. Mas eu queria... Você concorda com o Maurão? É importante ter esse suspense, né? Concordo, acho importante ter, em qualquer categoria, inclusive. É claro que há pilotos dominantes, por exemplo, na Fórmula 1 e na MotoGP, que acabam diminuindo um pouco isso, né? Você sempre vai para essas corridas achando que Hamilton e Marques vão sobressair diante dos demais. Na Fórmula E isso não existe. Na Fórmula E não. Ninguém domina tanto Hoje não tem um piloto dominante, embora o Verne agora tenha mostrado no final do ano que é o piloto que tem feito grandes campeonatos, talvez seja o campeão desse ano, mas o Lucas de Grassi, como um todo, é o melhor piloto. Mas não significa dizer que ele é o melhor piloto. Ele tem um carro na mão. Se todos os carros fossem iguais na Fórmula E, é bem provável que o Lucas ganhasse os campeonatos. Marum, talvez tenha sido a maior sequência da história do Grande Prêmio falando bem de algo. Então, parabéns pela sua participação empolgada e feliz. Você mudou o tom desse Paddockcast. Muito obrigado. Muito obrigado por trazer felicidade a esse programa. É sempre um prazer. O prazer é tudo nosso. Não do Vitor, eu falei que ele ia cortar. Acaba com essa felicidade aí logo, rapaz. A vida não é feliz assim, não. Isso é verdade também. Apesar da tristeza de Vitor Martins, eu sou obrigado a concordar. Marum, muito obrigado e até a próxima, jovem. Por favor, vem com felicidade. Até a próxima. Grande abraço pra vocês. Gosto de pessoas felizes. Eu também não. Enquanto isso, a gente vai fazer um bolão aqui, Vitor Martins. Um bolão. Isso me deixa feliz. Natália De Vivo vai atender o telefone ou não? Deve estar comendo torta. Desde terça-feira não para de comer torta. Por que você não trouxe a torta pra cá? Porque ela comeu tudo. Mas por que você não trouxe outra torta? Porque Já estive no Paddock GP diversas vezes, nunca vi torta. Então, tinha uma tortona lá de frutas vermelhas muito boa. A Natália levantava o tempo inteiro e ficava: ai, tá gostosa. Tá deliciosa. Tá certa ela. Acabou com a torta. Acabou com a torta. No dia seguinte não tinham torta pra gravar. Olha, segue não atendendo. Segue não atendendo. Muito bem, obrigado. É telefone ou é... Telefone. Passamos o telefone. Ela não atende. Vamos com Evelyn Guimarães. Então. Vamos com Evelyn Guimarães. Enquanto esperamos então a Evelyn Guimarães ou Yamin dar o toque, alguém vai atender em algum momento. Eu vou lembrar de uma piada de torta de Hermes e Renato, que era na churrascaria com o Sérgio Malandro. Essa piada é maravilhosa. Maminha. Maminha, bota a maminha. O lagarto, vem o lagarto. Fraldinha, vem a fraldinha. E aí ele pede a torta holandesa. E vem a torta. E vem o Bruno Sutter fantasiado de torta. É espetacular. Aquilo é maravilhoso. Muito bom. Procure no YouTube. Tem alguém no telefone com a gente agora. Surpresa. Natália ou Evelyn? Deixa pra pessoa responder com um bom dia, ela não deu um bom dia. Quem é? Quem está falando? Oi? Oi, Paddockcast ao vivo. 12h54, com quem eu falo? Evelyn Guimarães de Curitiba. Evelyn, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Maravilha. Você está preparada para pergunta, Evelyn? Mas não, tudo bem. Então. Vitor Martins, Evelyn Guimarães, enquanto eu abro o e-mail de sugestões da Evelyn, porque eu estava com o aberto da Natália, mas a Natália não foi com a nossa cara hoje, ficou triste. Ela está respondendo aqui no chat nosso interno. Ela não está conseguindo atender. Não está conseguindo atender. Eu sei muito bem que não está conseguindo atender. A vergonha. A gente fica triste. Mas abrir aqui. Acho que... Vamos começar, Evelyn, com uma das suas sugestões que ainda não foram citadas aqui, que é do regulamento restrito demais. E eu não sei se você está falando especificamente da Fórmula 1 ou de diversas categorias. Gostaria que você comentasse então sobre por que regulamentos restritos deixam categorias chatas, por favor. Estava falando da Fórmula 1, porque é a maior categoria do esporte motor e é aquela que a gente mais desce a lenha, e, enfim, é o que puxa, é o carro-chefe de tudo.
Então, assim, eu acho que o regulamento em si da Fórmula 1 também impede que as corridas fiquem melhores. Então, por exemplo, toda essa questão relacionada com a aerodinâmica, hoje a aerodinâmica tem um peso gigantesco no caso, então, assim, ela limita também a questão das ultrapassagens, ela limita o desenvolvimento das equipes que não têm tanto dinheiro. Então tem várias situações em que o regulamento, a maneira como ele vem, ele acaba também criando essas dificuldades de você ter provas mais agitadas, né? Então aí você depende de outras coisas, você depende de uma pista, você depende da chuva, você depende de outras situações para que a corrida fique mais animada aí, com tudo que vocês já citaram também. Por exemplo, além da parte aerodinâmica, que é o que a gente mais vê, você tem motor hoje, essa coisa dos motores também tão complexos, tão difíceis de você desenvolver. Por exemplo, a Mercedes acertou de cara, mas a Ferrari levou 3 temporadas para acertar, a Renault nem acertou ainda, então assim, é o que torna também a coisa mais complicada, né? Ô Vitor, ano passado em Interlagos, a gente teve a oportunidade de entrevistar diversos pilotos, obviamente, e sempre o tom deles de esperança com a mudança no regulamento de 2021. E eu lembro claramente da cara do Magnussen, que tipo, ou mudava logo o regulamento, ou não tinha nem sentido estar ali. Dá pra fazer essa relação? Bom, se bem que pro Magnussen qualquer carro não vai fazer sentido nem mudança nenhuma pra ele, né? Você tá cornetando o seu compatriota? Estou, porque o que ele fez domingo, falando mal do carro e da equipe, sem considerar o que ele havia batido, ele me fez perder as esperanças nele. Mas enfim, Acho estranho que você tinha esperança nele. Né? Não tinha tanto, mas representa o nosso país. O fato é que, como a Evelyn falou, ficar baseando as esperanças numa mudança de regulamento também demonstra o que a Fórmula 1 atual é. Eu preferia que a Fórmula 1 mudasse, na verdade, a sua concepção. Eu entendo que os puristas sempre baseiam todos os fatos no tipo, a Fórmula 1 tem sempre que as equipes fazerem seus carros, a Fórmula 1 tem que tudo ser dessa forma. Cara, são 70 anos, se o mundo mudou, se as outras categorias mudaram, se a MotoGP, por exemplo, trouxe novos elementos para que as corridas fossem mais atrativas, a Fórmula 1 tem que fazer isso. Então, padronizar alguns elementos, permitir a venda de carros, ou os maiores elementos possíveis para que outras equipes comprem das equipes principais, porque nós vamos sempre ter essa questão de olhar para Mercedes, Ferrari e Red Bull como as 3 equipes que sabem fazer as coisas, e mesmo a Renault, que tem grana, não consegue alcançar os objetivos que a ela pertencem por causa dessa grana, que seria andar nesse pelotão da frente. Então a gente olha para a Fórmula 1 com uma divisão muito clara, 3 de um lado, 7 de outro, quer dizer, 6 de outro e uma que está ali como anexo, que é a Williams, e aí não sai disso. Então, se a Fórmula 1 tivesse uma base geral para todas, ou permitisse que as outras equipes comprassem elementos, ou ainda criasse prospectos mais interessantes para igualar as equipes, seria muito mais fácil. Não acontece isso, e eu acho que não vai acontecer a partir de 2021. Muito bom o gancho que você deu, até obrigado. pelo uso da palavra elementos, raro, né? Um bom gancho seu, parabéns. Evelyn Guimarães mandou no e-mail aqui, o que torna legal? Elementos que mexem com a dinâmica das provas. E Evelyn, você citou a mudança de pneus em 2012, que teria bagunçado o grid, e eu queria que você comentasse então sobre isso. Também, então assim, só para completar, se eu puder, o que o Vitor falou, realmente esse seria o caminho mais interessante para a Fórmula 1. Eu sou purista de algumas questões com relação à Fórmula 1, mas eu acho que nesse momento, assim, você não pode... tem 2 questões. Você não pode impedir o desenvolvimento, mas também não pode sacrificar a competitividade. Então seria importante ter como é um exemplo que vem da MotoGP mesmo. E você ter a construção, você ter um campeonato de construtores também e ter um segundo campeonato dessas equipes que, por exemplo, compram chassi ou motor de outras equipes. Então você tem como fazer isso na Fórmula 1. Sobre os elementos que interferem, assim, esse exemplo dos pneus é o mais recente, né, que realmente bagunçou e tornou aquela temporada de 2012 uma das mais legais nos últimos tempos da Fórmula 1, porque quando a Pirelli entrou na Fórmula 1, ela já trouxe uma nova concepção de pneus. A Fórmula 1 vinha
até pouco tempo atrás, antes disso, né, com aquela guerra de pneus entre a Bridgestone e a Michelin, depois ficou só a Bridgestone e depois a Pirelli. Mas a Pirelli trouxe esses compostos que se desgastavam muito rápido, que tinham comportamento completamente maluco, dependendo da pista, dependendo da temperatura, etc. E as equipes levaram, tipo, 6 meses para entender o que estava acontecendo, né? E só na segunda parte da temporada é que finalmente elas conseguiram, ou algumas delas conseguiram entender o que estava acontecendo. Então, esse tipo de situação também traz um pouco dessa expectativa que vocês estavam falando antes, dessa imprevisibilidade. Isso, que a gente estava, que as corridas precisam, né? Então, esses são alguns elementos que podem atuar dentro das corridas sem deixar tão artificial, porque eu acho que, assim, por exemplo, aquela questão que vocês estavam comentando antes, da classificação, por exemplo, de você colocar uma Williams lá na frente, é muito artificial dentro do se você for pensar o tamanho do campeonato e tudo que está em jogo. Então, assim, eu acho que são soluções como essa dos pneus, por exemplo, que podem ajudar a mexer mais e a tornar mais equilibrado do que, eventualmente, você trazer uma equipe menor lá para frente. Então, é mais ou menos isso que eu acho que pode interferir mais em deixar as corridas boas ou ruins, entendeu? E realmente essa dos pneus foi excelente, mas depois as equipes reclamavam demais, né? Porque chegou um momento que o desgaste era muito... Chegou até a chegar àquela linha, né, do perigo e tudo mais. Então, assim, as equipes bateram o pé e aí não, né? Voltou um pouco pro que era. Mas aquela temporada em si foi incrível, assim, foi muito legal, porque sinceramente, você não sabia o que ia acontecer, quem ia entender melhor, quem ia fazer a estratégia melhor, quem ia cuidar melhor dos pneus. Então, assim, foi bem interessante. Mas pode ter outras coisas também, dentro do regulamento, que você pode mexer uma coisa aqui, outra ali, para equilibrar mais. Mas no caso da Fórmula 1, especificamente, o que traria maior equilíbrio era realmente você ter uma equiparação financeira mesmo entre as equipes, né? Você não ter, por exemplo, uma Ferrari ter que investir, sei lá, 500 milhões de euros e uma Williams 70. Né? Você é a favor ou contra o teto orçamentário, Vitor Martins? Só a favor. Deveria ser alguma coisa muito similar ao que acontece na Premier League. Aliás, a Premier League é muito boa nesse sentido, né? De fazer a premiação na divisão do resultado anterior e também uma base financeira igual para todas as equipes que participam do campeonato, ainda que não haja promoção e rebaixamento. Então, é como a Evelyn falou, premiar a Williams com 10 vezes menos que Mercedes e Ferrari ajuda a estabelecer essa desigualdade social que acontece na Fórmula 1, ainda que na Fórmula 1 não haja coitadinhos. Eu achei que tem rebaixamento na Fórmula 1, sim. Tem que ter rebaixamento e acesso. Faz a F2 ter que subir a Carlin se vencer. Eu super defendo essa ideia. A Carlin, a linda Carlin? Quem? Fernando Alonso, 500 milhas de Indianápolis? Não sei, eu chutei qualquer equipe da F2. Pode ser a Prema. Quem tá na F2? Só para provocar mesmo. Mas essa questão do rebaixamento também esbarra em outras situações, por exemplo, na medida em que as equipes da Fórmula 2 não tem... imagina uma Prema na Fórmula 1, ela não tem condição de estar na Fórmula 1. Por isso que daí a gente volta para a questão de você mudar, que o Vitor citou no começo, a concepção da Fórmula 1. E você teria que mudar realmente a concepção para fazer com que isso fosse possível. Porque hoje, no sistema que você tem hoje, jamais, né? Ia ser, por exemplo, uma Espanha, uma coisa assim, né? Que ia passar mais vergonha do que... Ia ser como a classificação das 500 milhas mesmo. É aquele cenário, né? Então você tem que voltar para a concepção. E é isso que, na verdade... seria interessante para a Fórmula 1 a partir de 2021. Tudo bem, a Williams está passando vergonha aí, o que muda? Deixa passar vergonha. Na verdade, se subisse uma equipe da Fórmula 2, eles obrigariam a construir o carro. E não teria tempo para isso. Eles ia andar mais rápido que a Williams. Ia andar mais rápido que a Williams. Essa é a verdade. Na verdade, teria que fazer, por exemplo, como aconteceu com a Toro Rosso. Há alguns anos que ela usava, por exemplo, a Red Bull. Então, ou quase o mesmo que acontece com a Haas, né, Vitor? O que acontece com a Haas não é um modelo tão ruim, assim, poderia pegar esse modelo e melhorar também, porque a Haas ela não constrói
o chassi, né? Porque quem constrói o chassi da Haas é a Dallara, e ela tem toda a parte de motor, caixa, enfim, transmissão, vindo da Ferrari. Então aí você tem essa junção de coisas. Então ela mesma não sabe que esse é um dos grandes problemas, uma das grandes críticas que as outras equipes têm com relação à Haas, e do ponto de vista delas, elas não estão tão erradas, né? Porque a Haas está lá junto como construtora, mas na verdade ela não é construtora. Mas aquele modelo é um modelo interessante, que a Fórmula 1 poderia pensar também. Sim. Vitor Martins, a realidade é que eu montei este programa, este roteiro, pra gente criticar as coisas. Porque é a nossa fama. No fim das contas, a gente elogiou quase todo mundo. Falamos bem de muitas coisas. Demos ideias para as coisas serem legais também. Me surpreendi. Nós estamos aqui para construir. Plot twist. Exato. Construir o quê? Nós somos empreendedores da informação. Quê? Da informação. Da informação. Entendi. Evelyn. Somos um Odebrecht. Nossa. Ok. Tá bom. A Lava Jato. Isso aí. Evelyn, obrigado pela participação, tal como agradeço o Vitor Martins, tal como agradeço a Central 3 por meio de Leandro e a mim. Vamos todos começar a prestar atenção em Brasil e Austrália, que eu vou tentar a zica reversa, hein? A Austrália tá amassando o Brasil, então vai que dá uma revertida e o Brasil consegue jogar um pouco de bola. Vitor, muito obrigado, jovem. Hoje você veio, importante isso. Eu vim, tu vais, Vadão. Fora Vadão, inclusive. Adeus, jovens. Muito obrigado. Até o programa 23 semana que vem. Tchau.